Trump ameaça Panamá. Republicano diz que retomará canal se interesse dos Estados Unidos for interferido. E se a notícia pode ter um tom chocante, é porque, de certa forma, é mesmo o presidente americano, o presidente eleito Donald Trump, fez uma série de publicações nas quais aparentemente ameaçava tomar de volta o controle do canal do Panamá. E o de volta, a gente já chega nisso, a gente vai ter uma abordagem histórica. Vamos primeiro passar pelo que disse então Donald Trump. Vocês veem a fonte primária, uma publicação que ele fez na sua própria rede social, o Truth Social. A gente não vai passar pela publicação toda, é demasiado longa, mas a gente vai passar por aspectos dela, pelas principais partes. Ele começa com uma recapitulação sobre o canal do Panamá como um ativo vital nacional para os Estados Unidos devido a seu papel crítico na economia dos Estados Unidos e na segurança nacional, e reitera também o papel desproporcional que os Estados Unidos têm como um dos principais usuários do canal. 70%, diz o Trump aqui, de todo o tráfego de navios pelo canal é daquilo que vai e sai dos Estados Unidos, vai para e sai dos Estados Unidos. E faz aí um elogio a um presidente anterior e uma crítica a outro. Primeiro ao Teddy Roosevelt, que na virada do século XIX para o século XX foi presidente dos Estados Unidos, um presidente histórico até para a tradição de relações exteriores dos Estados Unidos, guerra com a Espanha, trouxe as Filipinas, Guam, Samoa Americana, organizou também a expansão americana para o Havaí e era um sujeito tido como muito durão e muito belicoso nas relações internacionais. E ele foi parte do complô que acabou trazendo o canal do Panamá sob controle dos Estados Unidos e mesmo que trouxe a independência do Panamá, que anteriormente era parte da Colômbia. A independência esteve profundamente relacionada ao esquema para a construção do canal, não só com os Estados Unidos e com o presidente Roosevelt na época, mas também com um engenheiro francês, o Philippe Jean, que organizou todo o complô da independência do Panamá e eventualmente ganhou o apoio de Teddy Roosevelt, o que acabou levando à independência e ao canal. E Trump cita ainda na sua publicação o Jimmy Carter, que em 1977 assinou um tratado com o então presidente panamenho para a devolução do canal, o que Trump critica como um erro estratégico e como uma diferença de leitura, enquanto Roosevelt, segundo Trump, entendia a importância daquela hidrovia para a questão comercial e naval dos Estados Unidos, Carter parecia não entender, é o que diz então o presidente eleito dos Estados Unidos. E então ele conclui com aquilo que tem repercutido. Os impostos, as tarifas que estão sendo cobradas pelo Panamá são ridículas, especialmente sabendo da generosidade extraordinária que foi dotada ao Panamá pelos Estados Unidos. Esse completo rip-off, é o termo que ele usa em inglês, significa como se você estivesse extorquindo alguém ou fazendo algum negócio ilegítimo, alguma situação onde a pessoa sai enganada. Esse rip-off completo do nosso país irá parar imediatamente e deixa reticências. A coisa não repercutiu bem, até porque, para o Trump, que já tinha feito uma dessas com o Canadá agora há pouco, trouxe ainda outra. A gente tem aqui uma imagem que ele publicou na sua rede, o Truth Social, logo depois. Aí está, então, bem-vindos ao canal dos Estados Unidos. Ao invés de o canal do Panamá, ele publicou nas suas redes e uma imagem gerada por inteligência artificial que mostra uma hidrovia que lembra o canal do Panamá, e criado pela inteligência artificial do X, do Elon Musk, o Grok, e aí com uma bandeira americana. Como eu disse, a coisa não caiu bem na comunidade internacional. A gente teve uma resposta do presidente do Panamá. Aí é o vídeo do que ele falou. O vídeo está em espanhol. Eu vou ler com vocês alguns dos destaques da declaração. Ele falou por alguns minutos. O vídeo é comprido. Eu passo com vocês por alguns dos destaques do que falou então o presidente panamenho, que vale destacar. José Raul Mulino, o presidente panamenho, não é de forma alguma uma figura que pode ser considerada à esquerda, é, pelo contrário, um líder de direita, alguns o chamariam populista, apegada a Donald Trump. Então ele falou o seguinte: como presidente eu quero expressar precisamente que cada metro quadrado do canal do Panamá e de sua área adjacente pertencem ao Panamá em letras garrafais e continuarão a pertencer. A soberania e a independência do nosso país não são negociáveis. Todos os panamenhos, aqui ou em qualquer lugar do mundo, carreguem em seu coração o canal, e é uma parte da nossa história de luta e uma conquista irreversível. O Tratado Torrijos-Carter de 1977, aquele que eu mencionava, no qual o presidente Jimmy Carter concordou em ceder ou devolver o controle do canal para o Panamá, concordou com a dissolução da antiga zona do canal, reconhecendo
a soberania panamenha e a transferência completa do Canal do Panamá, que se completou em 31 de dezembro de 1999. Em breve celebraremos o 23º aniversário dessa transferência. Ele segue dizendo e acrescenta então, e a gente vai chegar num adendo sobre o que ele disse. Mas ele segue falando, o canal não tem controle direto ou indireto nem da China, nem da comunidade europeia, nem dos Estados Unidos ou de qualquer outra potência. Como um panamenho, eu rejeito fortemente qualquer manifestação que distorça essa realidade e ele continuará a estar em mãos panamenhas, conforme a inalienável herança da nossa nação tenha garantido seu uso para trânsito ininterrupto e pacífico, e então reitera os tratados internacionais que dão o tom da jurisdição. A coisa foi imediatamente muito popular nas redes sociais, foi muito apoiado pelos panamenhos e por outras pessoas na comunidade internacional, cidadãos em geral utilizando a internet, o presidente panamenho José Raul Mulino. Além disso, também trouxe, a gente tem duas das declarações que eu lhes mostro agora, uma delas veio do Luiz Almagro, Luiz Almagro, ele que é o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, que falou: esperamos o mais pleno e restrito cumprimento dos acordos firmados, aprovados e em vigência entre os dois países. Isso que foi o Luiz Almagro enquanto compartilhava essa publicação, esse discurso. A gente teve ainda a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum. Aqui é de um veículo de notícias, mas o tweet vinha junto com um trecho dela falando, o trecho era longo, mas ela falava basicamente que, entre outras coisas, prestava sua solidariedade irrestrita ao Panamá. Dois países que têm aí um histórico traumático com os Estados Unidos, o México perdendo cerca de 52% do seu território no Tratado de Guadalupe Hidalgo em 1848, uma coisa que o presidente Santana, à época, jamais engoliu, e depois o Panamá, que também nasce a partir de uma instigação que vem dos Estados Unidos e o separa da Colômbia. Antigamente era território colombiano. O canal surge num entremeio em que os Estados Unidos queriam fazer o canal na Nicarágua, e um engenheiro francês, em um elaborado complô, primeiro tenta com o Congresso, não consegue com o Congresso, desperta o interesse do presidente americano da época, o Teddy Roosevelt. O Teddy Roosevelt apoia a independência do Panamá, que já era articulada por esse mesmo engenheiro, e nessa história rocambolesca, acaba então tendo a independência panamenha, e na sequência começa a construção, ou é retomada a construção do canal. Houve uma tentativa anterior francesa, mas pulando da história para a atualidade, vocês viram que José Raul Mulino, o presidente panamenho, endereçava algumas questões que diziam respeito à China, à comunidade europeia e à soberania no canal. E aí que a gente entra num ponto interessante de entender um pouco mais a respeito de o porquê Trump pode estar falando isso e quais são os interesses estratégicos que pesam aí sobre o canal. Para a gente embasar isso, vocês sabem que eu sempre gosto de ter mapas quando eu falo de geopolítica, então pedi para a produção me trazer aí um deles, e vocês veem o Panamá destacado aí na América Central. Se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver um pequeno risco vermelho, então, que é onde está aproximadamente o canal do Panamá. Ali vocês conseguem identificar, para cima o México, os Estados Unidos, para baixo a Colômbia, a Venezuela, e ali o Brasil. Vocês veem na fronteira com a Venezuela, ali Roraima, e na fronteira com a Colômbia, o Amazonas. Muito bem, para a gente entender um pouco mais então do que se trata esse interesse, como Trump dizia, o Canal do Panamá resolveu um problema seríssimo para o comércio global e mesmo para o trânsito militar global, ligando o Pacífico e o Atlântico com uma travessia simples e dispensando a tremenda viagem que seria ir ao largo da América do Sul. Anteriormente se passava pelo Estreito de Magalhães, ali lá embaixo, naquela pontinha, a Tierra del Fuego, né? Ali entre Chile e Argentina. Os dois países compartilham ali um trecho da situação. E óbvio, isso muda todo o esquema de como as coisas funcionam no comércio naval global. Isso também gera uma questão militar interessante. E, em especial, é aí que o Partido Comunista Chinês entra na jogada, e é daí que pode ajudar a gente a entender também as preocupações que foram citadas pelo José Raul Mulino, o presidente panamenho, e que podem figurar na cabeça de Donald Trump conforme essa declaração vem à tona. O Partido Comunista Chinês, como a gente tem noticiado, tem feito esforços de influência crescentes na América do Sul, e isso se manifesta em uma série de formas, seja mesmo pela compra de mídias, compartilhamento de conteúdo, promoção de propaganda do partido como se fossem notícias. E para embasar o que
que eu estou falando, dá para citar o caso do Brasil, onde a gente vê a Empresa Brasil de Comunicação com acordos com o grupo de mídia da China, um veículo de propaganda do Partido Comunista, Folha de São Paulo, O Globo, Jornal à Tarde na Bahia e outros publicando coisas da agência de notícias Xinhua, a agência do Partido Comunista Chinês, e alguns dos artigos são mesmo prezando, por exemplo, a gestão pandêmica do Partido Comunista Chinês ou Xi Jinping como um grande líder que levará a China para um futuro do socialismo no século XXI. Isso se viu nas páginas do Globo, nas páginas da Folha, etc. Esse tipo de matéria patrocinados pela agência de notícias Xinhua. Muitas vezes tinha ali pequenininho, patrocinado, conteúdo patrocinado, etc. E é uma estratégia antiga que o Partido Comunista Chinês usa, colocar a sua propaganda como se fosse uma notícia legítima. E o formato mesmo do texto é já formatado como uma notícia. Esse é só um exemplo. Mas o que é mais pujante mesmo aos olhos de qualquer observador é a tal iniciativa do Cinturão e Rota. O Brasil cogitou entrar, não chegou a entrar, mas é o projeto de infraestrutura trilionário do Partido Comunista Chinês no exterior. Obras de infraestrutura muitas vezes são realizadas por empresas consideradas pelos Estados Unidos parte do aparato militar chinês. Empresas que são listadas como preocupações de segurança nacional e que foram listadas assim tanto por Trump quanto por Biden. Muitas delas atuam já em países pela região, mesmo sem esses acordos. E as preocupações são maiores porque não se trata apenas de, ora, é a China ou são os Estados Unidos. Estudos pela Aid Data, um laboratório de pesquisa da Universidade William & Mary, mostram que projetos na iniciativa do Cinturão e Rota são, sim, poços de corrupção, violações ambientais e violações trabalhistas. 1 a cada 3 projetos tem um problema desses. Mas mais que isso, quando se analisa os contratos de empréstimo envolvidos, mostra que o Partido Comunista Chinês pode utilizar esses empréstimos de forma como não ocorre em empréstimos de outras nações para influenciar as políticas externas e internas dos devedores. A base espacial do Exército de Libertação Popular, o Exército do Partido Comunista Chinês na Argentina, por exemplo, mantém sua autonomia por cláusulas de cancelamento cruzado, aonde, se quiser revisar os termos, também vai ter que revisar os termos de outros contratos de empréstimo. Isso ficou famoso quando a Susana Malcorra, então ministra das Relações Exteriores da Argentina, e Maurício Macri foram ter essa conversa sobre aquela base chinesa na Argentina com o embaixador à época, aquele mesmo que passou pelo Brasil, o Yang Wanmin, e receberam a resposta de não tem problema, só que a gente vai ter que revisar todos os contratos de empréstimo. São as tais cláusulas de cancelamento cruzado. O Panamá tomou passos nessa direção, e aí sim que veio a bandeira vermelha para os Estados Unidos e para uma série de outros países. Foi o primeiro país da América Latina a entrar na tal iniciativa do Cinturão e Rota. Além disso, o Panamá era um dos poucos países que reconhecia Taiwan ao invés do Partido Comunista Chinês, na disputa entre a pequena ilha estou fazendo gafe aqui, pessoal, na pequena ilha democrática e o Leviatã comunista, a China, da República Popular da China, do Partido Comunista Chinês. Essa troca de reconhecimento e a adesão ao Cinturão e Rota pareciam dar ao Partido Comunista Chinês mais leverage, mais influência na região. Além disso, a gente parte aqui com a apuração do Epoch Times. Vamos lá então para a gente entender a preocupação estratégica quanto à China. A apuração do Epoch Times trata do seguinte: desde a década de 1990, uma empresa com sede em Hong Kong, a Hutchinson Whampoa, ganhou controle de 2 dos 5 portos que há em torno do canal, Balboa, um deles do lado do Pacífico, de Balboa então, e o de Cristobal, do lado do Atlântico, no Mar do Caribe. Apesar dos Estados Unidos seguirem sendo a principal fonte de investimento estrangeiro no Panamá, durante o primeiro governo Trump, as preocupações disparavam quando o governo panamenho fez concessões cada vez maiores ao Partido Comunista Chinês e aos interesses chineses na zona do canal, até que se chegou a 43% das atividades na zona do canal sob controle chinês. Em 2017, como eu dizia, teve essa troca de Pequim, melhor dizendo, de Taipei para Pequim, de Taiwan para a República Popular da China, para a China comunista, e em 2018 se tornou o primeiro país da América Latina a entrar nessa controversa iniciativa do Cinturão e Rota. A coisa escalou quando saiu o seguinte na revista do Comando Sul dos Estados Unidos. O Comando Sul, que é a seção do Exército dos Estados Unidos, das Forças Armadas Americanas, que preocupa-se com a América Latina e o Caribe. Não estou dizendo que desde que o Panamá quebrou relações com Taiwan para estabelecê-las com a China, a independência do país
Melhor dizendo, não estou errado ao dizer que desde que o Panamá quebrou relações com Taiwan para estabelecê-las com a China, a independência do país tornou-se extremamente comprometida. Isso foi o que o Euclides Tapia, um professor da Escola de Relações Internacionais da Universidade do Panamá, falou à revista do Comando Sul dos Estados Unidos, a Diálogo Américas, em março. Houve até outra questão que agravou um pouco essa crise em termos de influência americana versus chinesa no Panamá. Durante o governo Trump, o posto do embaixador americano para o país ficou vazio durante algum tempo, devido a objeções partidárias a uma questão do jogo político nos Estados Unidos que foi-se bloqueando os nomeados de Trump no Congresso. Foi nesse ínterim que Pequim avançou. A gente tem ainda o seguinte: em 2018, um consórcio ligado à China, que consistia de empresas estatais chinesas, conseguiu a licitação para construir uma das pontes sobre o canal. Então, quando se fala de questão de influência, não é apenas a questão do canal, mas também de licitações periféricas que levantam bandeiras em Washington. Fica então a discussão e a gente entende um pouco mais desse panorama. Mas enquanto a gente está falando disso, vale a pena a gente falar também de que o Trump não parou com o canal do Panamá. Essas declarações que vieram aí ontem, na noite de sábado para domingo, englobaram também a Groenlândia. A gente tem aqui o outro tweet do Trump que eu queria trazer. Tweet não, ele foi um truth que ele trouxe no Truth Social. Isso era um anúncio dele do embaixador para o Reino da Dinamarca. E se a gente fala da Dinamarca, muita gente não pensa nisso, mas a Groenlândia é território pertencente ao Reino da Dinamarca. Groenlândia, a imensa ilha, a imensa massa terrestre de tamanho até continental, que fica ali no nordeste do continente americano. Saindo ali do Canadá para o Ártico, tem aquela imensa ilha com recursos minerais abundantes, uma pequena população de cerca de 50 mil pessoas e indústria de turismo, peixe, pesca, entre outras. Perceba o que Trump disse. Ele falava da indicação do embaixador americano para a Dinamarca, o Ken Howery. Ele falou o seguinte, para questões de segurança nacional e liberdade pelo mundo todo, os Estados Unidos da América sente que a posse e controle da Groenlândia é uma necessidade absoluta. Quem fará um trabalho maravilhoso ao representar os interesses dos Estados Unidos. Muito obrigado, Ken, e parabéns. A questão da Groenlândia já não é novidade. Vale a pena a gente dizer que já uma vez no século XIX e depois em 1946 com o presidente Truman, os Estados Unidos fizeram avanços nesse sentido. Eu tenho também aqui a apuração do Epoch Times a respeito da questão da Groenlândia e dá conta também de interesses de segurança que, enquanto não na mesma escala que os do Canal do Panamá, também são relevantes. Afinal, o Ártico é mais e mais um local de interesse para a segurança nacional. Na Guerra Fria já foi e agora volta a ter muito mais relevância conforme a questão nuclear se torna uma preocupação menos e menos irrelevante, mais e mais relevante novamente no planeta. Quando a gente fala de mísseis balísticos intercontinentais, talvez seja comum a gente pensar num tabuleiro de war em duas dimensões, nos quais o míssil faz uma rota que viaja naquele plano. Entretanto, o mundo tem um formato aí que se assemelha a uma esfera. Ora, a rota mais rápida para mísseis nucleares, chineses, russos, muitas vezes é viajar não por cima do Oceano Pacífico, mas passar por cima desse formato esférico para passar pelo Ártico até chegar nos Estados Unidos. Por certo, isso é uma preocupação desde a Guerra Fria para os Estados Unidos, e a Groenlândia, por isso mesmo, tem sido um local onde há um acordo de defesa para ter gerência de defesa dos Estados Unidos desde aquela época. Afinal, ela fica no meio do caminho de muitas rotas pelas quais mísseis balísticos intercontinentais poderiam viajar. Além disso, também tem a questão de que, se o pessoal do clima estiver correto e realmente houver um derretimento das calotas polares, preocupações ambientais de lado, isso poderia encurtar em muito o tempo que demoraria para navios viajarem pelo Ártico. E essa poderia se tornar uma rota comercial legítima e que encurtaria as distâncias para o comércio marítimo. Enquanto a coisa pode ter um tom conspiratório, ela por certo já é estudada, em especial na área da defesa. São algumas das preocupações que pesam por aí. Eu quero passar com vocês pela apuração do Epoch Times e a gente fala sobre o porquê a Groenlândia pode ser também estratégica.
Lembrando que Trump já tentou anteriormente uma coisa do tipo, uma sondagem do tipo no seu mandato anterior, quando recebeu a seguinte resposta da Dinamarca. A Groenlândia é rica em minerais, água pura, gelo, estoque de pesca, frutos marinhos, energia renovável e é uma nova fronteira para o turismo de aventura. Essa foi a resposta que Trump recebeu em 2019. Nós não estamos abertos para negócios. Nós estamos abertos para negócios, não estamos abertos a vendas. E é interessante quando vem a questão porque o Trump fez justamente essa comparação no seu mandato anterior. Aspas para o Trump, a gente tem o que ele falou no seu mandato antigo. Essencialmente, é um grande negócio de compra de imóveis. Muitas coisas podem ser feitas e está machucando muito a Dinamarca porque estão perdendo quase 700 milhões por ano para manter isso. Claro, existem subsídios consideráveis da Dinamarca para a manutenção da Groenlândia. O país não tem uma economia autossustentável, o país, melhor dizendo, a região, não tem uma economia autossustentável e depende, para manter o seu padrão, altamente de subsídios. Em 1951 veio esse acordo de defesa, pelos propósitos que eu dizia anteriormente, que acabou cedendo a defesa da Groenlândia para os Estados Unidos. E atualmente tem até uma base da Força Espacial ali. Antes era uma base da Força Aérea, atualmente é uma base da Força Espacial e também tem um sistema de alerta quanto a mísseis balísticos intercontinentais. E se no canal do Panamá a gente falava a respeito de preocupação com a China, a gente tem o seguinte também na Groenlândia. Em 2019, o Partido Comunista Chinês delineou suas ambições para uma Rota da Seda polar. A Rota da Seda, explicando, claro, remete à ancestral rota que ligava a cidade de Xi'an ao continente da Eurásia e mesmo chegava até o Mediterrâneo. Mas, além disso, é um termo que hoje em dia é utilizado para designar também a tal iniciativa do Cinturão e Rota, que eu discuti agora há pouco no caso do Panamá. Rota da Seda Polar, uma extensão de seu Cinturão e Rota. Buscavam desenvolver rotas de navegação pelo Ártico e encorajar companhias chinesas para construir infraestrutura na região. Outra coisa que, por certo, abre os olhos em Washington. Uma coisa que vinha a todo vapor antes da Covid não foi retomada com a mesma intensidade desde então. Fica aí, se o Trump fazia aquela graça, vamos colocar nesses termos, aquela piada com a questão do Canadá ser mais um estado para os Estados Unidos, agora a gente tem então o rundown de ambições que parecem menos questão de meme de internet e mais sérias, com Groenlândia e Panamá. Entretanto, vale também a gente entender a psique do presidente eleito dos Estados Unidos. Enquanto essas ameaças, por certo, são coisa a ser observada na comunidade internacional e, por certo, merecem toda a repercussão que têm recebido, também vale observá-las como uma possível tática de negociação. Afinal, não é de todo estranho para Trump fazer esse tipo de fala, esse tipo de pronunciamento, é a forma como lida com relações internacionais, para depois, na mesa de negociação, ter um certo peso, seja pelo abalo psicológico que isso causa, pela repercussão e a forma como a mídia trata o assunto, ou mesmo pela forma como ele decide se posicionar. Fica então a questão, Canal do Panamá e Groenlândia e as declarações de Trump.